Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. E nós vamos orar iniciando. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esta noite que se inicia. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua providência nas nossas vidas. Abençoa-nos agora, Pai, no estudo da tua palavra. Abra o nosso coração para que compreendamos a tua palavra. Quanto a mim, Senhor, coloco-me nas tuas mãos, clamando que o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê sabedoria do alto, para que eu exponha a tua palavra com fidelidade e, acima de tudo, ó Pai, que seja a tua palavra e não a minha. Toque os nossos corações e ensina-nos, ó Pai, alimenta a tua igreja. Perdoe-nos dos nossos pecados, perdoe-nos das nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, Deus lhe abençoe muito. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo em Atos. Lembrando que após o estudo teremos um momento de oração. Então, você pode deixar o seu pedido de oração, de gratidão, pode pedir por outra pessoa, né, intercessão, enfim. Deixe aí nos comentários que depois do estudo nós oraremos. Não se esqueça de deixar um oi, uma boa noite, para enviarmos um abraço para ti também após os momentos de oração. Então, hoje, Atos 5, de 17 a 32. Atos, capítulo 5, versículos de 17 até o 32. Ontem nós estudamos o sumário, né, o resumo, e agora vamos ver a segunda ofensiva do Sinédrio para cima dos apóstolos. Versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então, diante da multidão que se aproximava dos apóstolos, do crescimento exponencial da igreja cristã, dos grandes milagres que os apóstolos operavam através do poder de Deus, eles eram instrumentos de Deus para que milagres acontecessem. E isso trouxe ciúme, isso trouxe inveja. Então, motivados pela inveja, os saduceus, que eram aqueles que controlavam o sinédrio, o conselho superior, né, o Supremo Tribunal Federal do passado, mas que também controlavam o sacerdócio, né? Os saduceus eram os sacerdotes, eles que dominavam todo o centro cultico de Israel, eles que cuidavam do templo. Os saduceus, eles vinham lá daquele grupo, né, que eu já disse, que se diziam os únicos herdeiros do sacerdote Sadoc ou Zadok, né, citado lá no Antigo Testamento. Sadoc ou Zadok foi aquele sumo sacerdote que foi, junto com o profeta Natã, ungir Salomão rei, e depois foi o primeiro sacerdote, né, o primeiro sumo sacerdote do templo de Salomão. Então criou-se toda uma tradição em cima disso. Eles eram os zadoquitas ou sadoquitas, né, daí saduceus, ou aqueles que são herdeiros de Sadoc, como se eles tivessem uma legitimidade hereditária, né, vindo de Sadoc, para poder sempre administrar o templo, administrar o sacerdócio de Israel. A verdade é que era um monte de picareta, né? E aí eles ficam morrendo de inveja dos apóstolos. E por causa disso, versículo 18: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A primeira prisão, Pedro e João são presos, né? Agora parece-me que eles prendem quase todos os apóstolos, se não todos, quase todos. E estão os apóstolos presos, e agora nós temos uma interferência divina nessa situação. 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Versículo 20. Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Veja, as cadeias do passado eram muito bem reforçadas.
Geralmente elas eram feitas com grandes pedras e as grades, né, os cadeados, as trancas eram bem exageradas. Dificilmente alguém conseguiria derrubar, destruir, enfim, alguma coisa nesse sentido, essas trancas ou derrubar essas portas. Né? As cadeias eram bem reforçadas. E então há uma intervenção divina. Ele manda um anjo, um ser celestial, né? Uma criatura divina celestial, abrir a prisão e colocar os apóstolos para fora. E mais, Deus envia uma mensagem através do anjo. Né? Interessante que o termo anjo quer dizer mensageiro, mensageiro também. Né? Então o anjo leva essa mensagem de Deus de ânimo e para eles continuarem dizendo ao povo as palavras desta vida. De que vida? Né? Da vida do evangelho, da proclamação de Cristo, da vida cristã, da comunidade e etc. Né? Fazer o que eles já estavam fazendo. E é interessante essa mensagem do anjo, é dizer que é esta mensagem de vocês, esta pregação do evangelho, que realmente traz vida verdadeira às pessoas. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, provavelmente 6 da manhã. Chegando, porém, o sumo sacerdote, lembram-se, né, que eram Caifás, Anás, eram o genro e o sogro ali, e ambos dominavam toda essa questão do sumo sacerdócio. Eram os chefes, né? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, então provavelmente os seus parentes, que também eram sacerdotes, e convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Então, mais uma vez, ele convoca o sinédrio. Eu já falei, né, sobre o sinédrio, então você pode procurar o vídeo aí, onde eu falo na primeira vez que Pedro e João são presos, eu faço uma explicação ampla sobre o sinédrio, mas basicamente era o tribunal que, apesar de ter um caráter religioso, ser dirigido pelos sacerdotes, pelo pessoal do templo, ele tinha quase que uma função de tribunal de justiça, né? Como se fosse o Supremo Tribunal, a Corte Suprema, né? A Corte máxima ali, para julgar casos não somente religiosos, né? Eles reúnem, mais uma vez, para que os apóstolos, agora não só Pedro e João, talvez quase todos, se não todos, para comparecerem e darem satisfação. E quando fala todo o Senado dos filhos de Israel, então esse termo Senado vai emprestar lá da concepção política romana, né? É para dizer que os demais líderes religiosos. Então esse sinédrio se compôs também como grande sinédrio. Segundo o Dr. John Stott, o sumo sacerdote mais 70 membros. Destes 70, o sumo sacerdote era uma figura principal no julgamento, mas o presidente ou o príncipe o principal ali, que também era ligado ao sacerdócio, e o Av Beit Din, que era o segundo mais importante, como se fosse um assistente do presidente. Então, esses três que encabeçavam os julgamentos, né? Os três juízes, vamos colocar dessa maneira, os três ministros do Supremo Tribunal Federal antigo aqui, que tinham esse poder religioso, mas também estritamente jurídico. E eles convocam toda essa liderança e mandam chamar os apóstolos na cadeia. Quando chegam lá, surpresa. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Ou seja, Lucas quis ser minucioso no detalhe. Veja, Lucas vai ser minucioso em detalhar que não havia arrombamento de portas, que não havia sinal de tentativa de fuga, que as sentinelas, ou seja, os guardas, estavam ali extremamente atentos, estava tudo absolutamente normal. É como se os apóstolos nunca estivessem lá. Tá? Então, para trazer esse caráter de milagre, desta divina providência que os tira da cadeia de maneira sobrenatural. Tá? Por isso que dá esta ênfase no milagre. E isso é justamente para dar um baque nesta liderança. Né? Ora, Deus os tirou do cárcere. Quando o capitão do templo ele era responsável por toda a ordem no templo, né? Havia uma guarda no templo.
Então ele também poderia ser um sacerdote ou ligado ao sacerdote. Provavelmente era parente de Anás e Caifás também. Era um nepotismo terrível, né? O Caifás e o Anás colocaram a família inteira para assumirem esses cargos aqui. Eram bem alcunhas de Roma, né? Bem amiguinhos do governo romano na época, e isso favorecia-os politicamente. Tá? Veja que esse esquema de nepotismo e corrupção não é coisa nova, né? Coisa muito antiga. Então, o capitão do templo, que era um cargo importantíssimo, talvez somente abaixo do sumo sacerdote, e os principais sacerdotes, ou seja, a família do Anás e Caifás, ali junto com o sumo sacerdote, ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então, veja, há um incômodo. Peraí, o que está acontecendo? Como assim? Eles foram presos, foram trancados e agora não estão lá? Nesse ínterim, nesse meio tempo, alguém chegou a eles e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Veja, estes que vêm relatar também são testemunha que eles estavam presos. Observe a ênfase em Lucas, em dizer, estavam presos e trancados, né, a impossibilidade deles saírem total, né, não há essa possibilidade, porque aqueles homens não conseguiriam arrombar, né, mesmo porque não havia sinais disso. Eles estão lá no templo ensinando. Imagine um monte de interrogação que surge na cabeça de todos os membros do Sinédrio. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Veja, havia uma simpatia por parte do povo em ouvir o ensinamento apostólico. Também aqueles que os procuravam, já vimos isso em versículos anteriores, diante das curas, dos milagres que eles operavam. Então, temendo o povo, e assim, eles tinham essa simpatia do povo, os guardas do templo e o capitão são gentios, são educados em conduzi-los. Né? Eles temem que o povo, querendo resguardar a idoneidade, né? a questão guardar a vida dos apóstolos e daqueles que estavam ensinando, poderiam agir com violência contra os guardas do templo. Então, eles são educados, né, ao conduzir os apóstolos. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Então, começa novamente uma sessão, né, um julgamento. Um julgamento sem fundamentação, mas começa. Dizendo, sumo sacerdote dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, havia duas preocupações, né? Movidos por inveja, nós vimos isso lá já no começo, estão movidos por inveja, e agora esta preocupação de que encheram Jerusalém dessa doutrina, ou seja, o evangelho de Cristo está sendo proclamado e está gerando resultado ali em toda a cidade e arredores. Tá? E a outra questão, quando várias vezes Pedro, né, nos seus discursos, fala o Cristo a qual vocês mataste, a quais vocês crucificaste, junto com os romanos e etc. Então, parece-me que há uma preocupação do Sinédrio que eles seriam culpados pela morte de Jesus. Interessante que eles são, né? Jesus é levado à casa de Anás e Caifás, e lá ele é acusado de blasfêmia, porque quando ele diz que é o filho de Deus, o sumo sacerdote rasga as vestes e fala, a gente não precisa mais de testemunho. Então entregam ele ao governo romano, a Pôncio Pilatos, pedindo a sua crucificação, visto que os judeus não podiam dar pena de morte. Né? A pena de morte só podia vir por parte do Império Romano nesse período. Então, como eles não poderiam penalizá-lo à morte, a crucificação era a morte mais exemplar, o pior tipo de morte que havia naquele tempo, eles pediram a crucificação de Cristo. Então, de fato, o sangue era sobre eles. Eles que deram a sentença, né? E agora eles queriam meio que se resguardar, porque havia um temor da multidão, né, reagir contra o sinédrio. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Anteriormente, na defesa que Pedro e João fazem diante do Sinédrio, lá um pouco mais elaborado, aqui Lucas só traz esta menção, é justamente isto.
nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. Nós estamos certos que estamos dentro da vontade de Deus para fazer aquilo que devemos. Vocês não. Deus está conosco, não está com vocês. Para eles, o sinédrio reunido era a voz de Deus. Fala, não, Deus não está no sinédrio. Deus não está no templo. Deus não está no discurso do sacerdote. Deus está em Cristo. Deus está no Evangelho. Deus está com a sua igreja. E isso está sendo mostrado e provado em toda Jerusalém e arredores. E isso é o que assusta o sinédrio. Deus já não estava no templo havia muito tempo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, agora, olha que interessante, há esse discurso, provavelmente da boca de Pedro. Pedro parece-me que tem em Atos, nesse primeiro momento da igreja, nessa primeira parte de Atos, essa proeminência ao falar. Então, o discurso de Pedro é importante. Teremos outros discursos importantes de outros apóstolos, de outros irmãos, de Paulo e etc. Né? Mas o discurso de Pedro, parece-me que nesses primeiros capítulos de Atos, é o que está mais em voga. Né? Então, pode ser que esse discurso tenha partido de Pedro ou de outro, mas, óbvio, com a concordância de todos. Alguém falando em nome de todos ali, não em nome de si próprio. E ele, diante do Sinédrio, mais uma vez, faz um resumo do Evangelho. Faz um resumo. Né? Veja que é quando Lucas relata, né, esses discursos, já disse, ele não está reproduzindo o discurso literalmente, palavra a palavra, verbo a verbo, né? Mesmo porque não havia um gravador nesta época. Lucas estava registrando aquilo que ele ouviu dos apóstolos, dos discípulos, então ele tinha que fazer um resumo, uma forma concisa, mas que fosse fidedigna, que fosse verossímil do discurso original. E dentro dos discursos parece que há uma lógica, há uma divisão, há elementos que são comuns. Né? Esta apresentação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, uma acusação, né? Essa questão a quais matastes, né? A crucificação, e isso para gerar um arrependimento. E esse aqui ainda tem um elemento importante, que é a outorga do Espírito, né? Fazendo menção ao Espírito Santo que vem. Né? Então, esse discurso de Pedro tem todos esses elementos. Então, a gente pode pensar aqui que é um resumo, né? Um pequeno evangelho em breves linhas. Então, diante do Sinédrio, eles não recuam. E mais, a quem vós matastes, mais uma vez, eles com intrepidez, sem medo, com coragem, falam, vocês, o Sinédrio reunido, que deram a sentença. Mas, lembrando que eles já haviam dito, né, que isso tudo fazia parte do plano de Deus. Cristo não morreu por causa disto, né? A causa da morte e ressurreição de Cristo é os nossos pecados. Então, em última instância, quem matou Cristo? Todos nós pecadores, porque ele morre em favor dos nossos pecados. Ele morre em nosso lugar, aquela morte eterna, desesperadora, né? Para ele foi apenas um momento, mas Cristo sente as penas eternas em nosso lugar, na cruz, para nos salvar. Então, isso faz parte do plano eterno do Senhor. Mas, aí Pedro, em nome dos apóstolos, ou quem estava discursando, dá uma cutucada. Mas quem deu a sentença foi o Sinédrio mesmo. Então, quando nós falamos que o sangue dele está sobre vocês, vocês não estão dizendo nenhuma inverdade. Então, há um confronto. E eles se colocam como testemunhas, né, o versículo 32, ou seja, aqueles que presenciaram, aqueles que viram a morte e ressurreição de Jesus, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que aprenderam do próprio Jesus, aqueles que viram Jesus ensinando e operando milagres. Eles são as testemunhas de Jesus. Eles testemunharam que Jesus é Deus. Eles testemunharam a obra de Jesus, a morte e ressurreição dele. Então, eles são testemunhas oculares disto. E não só eles, mas
todos aqueles que estão desde o início com eles podiam testemunhar a verdade. Aí o Sinédrio se vê numa situação complicada. E nós veremos então amanhã o parecer de Gamaliel. Agora aparece essa figura que é citada somente aqui em todo o Novo Testamento, Gamaliel. E vamos tentar, através de documentos paralelos e Flávio José e outros historiadores, enfim, tentar chegarmos a uma conclusão de quem foi esse Gamaliel. Então, próxima aula, próximo estudo, vamos falar sobre Gamaliel. Eu acho que a ênfase e a aplicação desse texto para nós é, diante da perseguição, nós não podemos parar de obedecer a Cristo e de fazer a vontade dele. Compete a nós obedecer a Deus e não a homens. Ainda que haja um regime institucional um dia, que haja um regime, entre em vigor uma lei que nos proíba de ser cristãos, importa que preguemos o Evangelho, sem medo. Antes de tudo, temos que obedecer a Deus, a sua palavra, ao Evangelho, e não a nenhum ordenamento jurídico. Se algum ordenamento jurídico fere a Bíblia, fere a Deus, fere a nossa liberdade de pregar o Evangelho, temos que ter esta mesma atitude dos apóstolos. Compete a nós viver pelo Evangelho, para o Evangelho e proclamar a Cristo com coragem. Então, espero que no Brasil nós não passemos por isso, mas se um dia passarmos, a nossa postura tem que ser esta bíblica, de firmeza, ainda que isso custe a nossa própria vida. A maioria dos apóstolos, foram martirizados, tiveram mortes terríveis para continuar como testemunhas do Evangelho. Bom, então vamos lá aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, ok? Eu vou subir aqui os diálogos, aqui os comentários. Você pode orar, pode pedir oração por ti, pode pedir oração por outra pessoa, pode agradecer, enfim. O primeiro pedido que aparece aqui para mim é do diácono Osni. Pede oração por todos os adoentados e por todos que têm problemas com drogas ou qualquer outro vício. Pede também por todas as famílias e que Deus tenha misericórdia de todos nós. O nosso irmão Carmelito Zimmermann pede oração para todos os irmãos da igreja. A Aline pede oração pela tia Efigênia, pela Cláudia, a Cláudia, nossa cunhada, esposa do meu irmão, e pede também por todos os familiares dela e por todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A dona Carmen, ela pede oração pelas famílias enlutadas. Eu tenho pedido aqui também. Hoje o presbítero Max e a nossa irmã Léo estão participando de uma reunião do condomínio deles, mas ele deixou os seus pedidos aqui anteriormente para a gente. Ele pede oração pela família do Dr. Cuco. Nós estávamos orando pelo Dr. Cuco, e infelizmente ele veio a óbito. Aprove a Deus levar o servo. Deus quis mais o Dr. Cuco do que a gente, E aí, quando Deus quer mais do que a gente, não há o que se fazer. Foi a vontade do Senhor que o servo partisse e estivesse ao lado dele lá no céu. Então, temos que orar pelos familiares do Dr. Cuco, membro lá da Igreja Presbiteriana de Lages, então toda a família dele que sofre nesse momento. Ele acabou falecendo devido a complicações por causa do Covid-19. Então, orar pela família do Dr. Cuco. O presbítero Max também pede oração por toda a sua família, pelos seus filhos, pede pelo seu trabalho, menciona que daqui a algum tempo ele vai fazer uma transição de local de trabalho, vai continuar morando aqui em Blumenau, mas vai trabalhar lá em São Bento do Sul e Mafra, então um grande desafio, uma distância maior. Então, orar pela vida profissional, por esse futuro desafio que o presbítero Max tem também em São Bento do Sul e Mafra. Então, são os pedidos que eu tenho aqui, tá em mãos, mais os que foram colocados. Nós vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida do diácono Osni, da irmã Valéria, de todos os seus familiares. Oramos por todos aqueles que estão doentes, por qualquer motivo, Pai. Em especial por todos aqueles que estão internados em estado grave, seja pelo Covid ou qualquer outra
a situação. Pai, suplicamos a tua misericórdia, a tua cura sobre a vida destas pessoas. Pedimos também, ó Pai, por todas as famílias que sofrem e por todos aqueles que sofrem por serem dependentes químicos ou qualquer outro vício que tenham. Pai eterno, tenha misericórdia e liberte essas pessoas para a honra e glória do teu nome. Pai, toma-nos nas tuas mãos e derrama a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Sustenta-nos, ó Pai, porque sozinhos nós não somos nada. Pai, nós queremos suplicar pela vida do nosso irmão Carmelito, da sua esposa Marina, por todos os irmãos e irmãs da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, Igreja Filadélfia. Abençoe o pastor Márcio, abençoe todos os presbíteros daquela igreja, o conselho. Derrama a bênção sem medida, Pai, sobre todos e todas que compõem a Igreja do Senhor aqui em Blumenau. Abençoe também a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana. Abençoe a liderança da nossa igreja, cada irmão, cada irmã que compõe esta igreja. Derrama a bênção sem medida sobre estas vidas, ó Pai, suprindo todas as suas necessidades. Pai, abençoe a Aline, todos os seus familiares, em especial abençoe a tia Fi, abençoe o Chico, lá em Águas de Lindóia. Cuida, ó Pai, da tia Fi e do Chico, derramando a tua bênção, o teu cuidado e o teu amor. Pai, suplicamos também pela vida da Cláudia, que o Senhor a abençoe nesse tempo internada. Pai eterno, que o Senhor cure, que o Senhor abençoe a tua serva, que ela fique bem, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Abençoe toda a família da Aline, suprindo todas as suas necessidades e amparando-os, ó Pai, em tudo aquilo que precisarem. Livra-os de todo o mal. Pai, abençoe a dona Carmen, abençoe o seu Mar, abençoe todos os seus familiares no Brasil, no Chile. Que o Senhor cuide, ó Pai, de todas as suas necessidades. Abençoe todas as famílias, ó Deus, que estão enlutadas, por qualquer motivo que seja. Seja a perda pelo Covid, ou também por qualquer outra enfermidade, acidente, enfim, ó Pai. Que as tuas misericórdias, que as consolações do Espírito Santo sejam com estas famílias que estão tristes nesse tempo. Pai, nós continuamos a interceder pela vida da Zulmira, lá em Xanxerê, continua internada. Pai, que o Senhor coloque as tuas poderosas mãos sobre a vida da Zulmira, suprindo todas as suas necessidades e curando, ó Pai, restaurando a saúde da Zulmira. Abençoe a nossa irmã Solange, abençoe toda a sua família também, cuidando de cada um deles, ó Pai, dando a eles tudo aquilo que eles precisam. Senhor, nós intercedemos pela família do Dr. Cuco, lá em Lages. Deus eterno, tenha misericórdia desta família que chora pela partida do Dr. Cuco. Pai eterno, cuida, console, que a tua poderosa mão esteja sobre eles. Abençoe, ó Deus, toda a família do presbítero Max, a irmã Léo. Abençoe em especial esse novo tempo que ele terá no trabalho, novo desafio de transferência de campo de trabalho. Pai eterno, abençoe lá em São Bento do Sul, em Mafra, dê sabedoria, que o Senhor abra as portas, abençoe o presbítero Max na sua vida profissional. Suplicamos também, ó Deus, pela vida da Hannah, pela vida do Max William, da Ana, também pedimos pela vida do Fernando e da Ellen. Colocamos todos diante de Ti, ó Pai, suplicando a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua proteção. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. Então, ó Deus, supra segundo a Tua boa vontade. Cuida de cada um e de cada uma. Coloco todos eles e todas elas diante de Ti, pedindo a Tua bênção e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para os nossos abraços. Caso você esteja assistindo e ainda não enviou um abraço, envie aí um oi, uma boa noite, para a gente poder mandar um abraço para ti agora. Então, boa noite, Diácono Osni. Deus lhe abençoe. Um forte abraço para ti, para a irmã Valéria. Boa noite para Letícia, para o presbítero Ricardo, para a Luísa. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Laura. Boa noite, Priscila. Que Deus lhes abençoe muito. Muito bom a live, viu, Fabrício? Muito bom esse momento de canção. Tem sido um refrigério para a nossa alma, né? Como você disse, nós enfrentamos momentos difíceis nessa pandemia,
às vezes realmente dá um desânimo muito forte em todos nós, e estas lives, né, ouvir as canções tem sido bênção, né? Você tem sido um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida nesse tempo de isolamento social com essas canções maravilhosas. Então Deus lhe abençoe muito, viu, Fabrício? Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Deus lhes abençoe. Um fortíssimo abraço. Boa noite, Claudete Bittencourt. Um abração para ti, para o esposo, para toda a família. Muito obrigado pela tua participação, né? Um abração para todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Itapema. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Dulceleia Pereira. Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia, né? Dulceleia sempre ligadinha conosco. Um fortíssimo abraço. Boa noite, Rogério Andrade. Boa noite, Felipe. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Benedita, nossa irmã, nossa amiga lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Santa paz de Deus para ti aí também, para toda a tua família. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Anne Caroline. Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite para o Alisson também, que é esposo da Anne Caroline. Muito obrigado pela companhia. Forte abraço. Uma noite abençoada. Boa noite, Rose Andrade. Um grande abraço para ti. Que Deus te abençoe muito. Boa noite, Fabian. Toda a família, né? Então, um abraço para toda a família Bultski. Que Deus lhes abençoe muito. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Marlene Vieira. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, Ana. Boa noite, seu Dino. Obrigado pela companhia. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Gilberto Palharim. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Um grande abraço. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, Marina. Que Deus lhes abençoe muito. Um grande abraço para os nossos irmãos que são da Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Um grande abraço para vocês, para todos os familiares. Boa noite para a Aline, que está ali assistindo no sofá. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um abração para ti, para toda a família. Boa noite, Elivânia. Um abração para ti, para as meninas. Que Deus lhes abençoe muito. São os nomes que aparecem aqui para mim. Caso você esteja assistindo esta live e não comentou ou comentou e não apareceu o seu nome, não fique triste. Que Deus te abençoe muito. Um fortíssimo abraço. Sinta-se amada, amado por todos nós aqui da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A você que vai assistir esse vídeo depois também, que Deus te abençoe muito. E quem assiste pelo YouTube também, que Deus abençoe muito todos aqueles que têm assistido os nossos vídeos lá no canal no YouTube. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 20 horas, com a continuação desse julgamento aí dos apóstolos diante do Sinédrio. Vamos ver o que diz o sábio rabino do passado, Gamaliel. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã às 20 horas.